Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sábado, dia 11 de junho de 2022, e eu passo por aqui rapidamente para poder compartilhar uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes, gostaria de pedir para você que porventura ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações, deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E se você sentir de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Eclesiastes capítulo de número 12, versículo de número 3 e último capítulo do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, vai dizer assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aleluia. Até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Esse temer a Deus aqui, a gente bem sabe que é na forma de reverência, é uma forma de respeito, na verdade, diante da presença de Deus, que cada um de nós devemos ter, como cristãos e até mesmo não cristãos, Porém, para não cristãos, a fé, muitas vezes, dessas pessoas, elas acabam sendo distorcidas, Não é a fé que um cristão, quando vem e é resgatado por Cristo, passa a ter e passa a desenvolver, diante da sua santa e poderosa presença. Por exemplo, eu há 12 anos atrás eu vivi uma vida que, com a fé que eu tinha, eu achava que a fé minha, que era uma fé na ignorância, eu achava que ela era uma fé que na verdade era correta. Só que aquela fé que eu professava ter estava me levando para o inferno. Por quê? Porque eu dizia que eu tinha fé, porém, todavia, eu não estava com a minha vida entregue a Deus, eu não estava fazendo a vontade de Deus, mas eu tinha minha fé, E assim por diante. Então esse temer a Deus aqui é reverência, respeito, obediência, submissão a Deus, e assim por diante. E Salomão aqui no final da vida dele, ele começa então fazendo uma análise da sua vida toda. Então ele chega a essa conclusão: de tudo que se tem visto, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Realmente, Deus ele criou o homem para que o homem vivesse uma vida não alheio à sua vontade, mas diante da sua presença, fazendo a sua vontade. Porém, Deus também sabe que os desígnios do coração do homem é mau. Então ele já automaticamente, hoje ele traz aqueles que ele sabe que na verdade, quando ele se manifestar, assim como se manifestou para mim há 12 anos atrás, essas pessoas vão querer, Porque na sua grande maioria, as pessoas não querem Cristo, não querem Deus, não querem entregar suas vidas a Cristo, elas querem andar de qualquer maneira. Perdão, gente, elas querem andar da maneira que elas acham ser correto, da maneira que elas acham ser certo. Quando na verdade não é assim. Deus não criou a gente para a gente viver uma vida alheia à sua vontade, muito pelo contrário. Deus nos criou para que a gente pudesse andar em conformidade com o seu querer, e é todos os dias, Todos os dias. Então, na verdade, desde o Antigo Testamento, quando a gente vê ali Moisés, antes de morrer, ele subir no Monte Nebo, ele faz uma recapitulação de todo o caminho que aquele povo percorreu, no deserto e tal, até chegar naquele momento que eles herdariam a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Só que foi teve uma condicionante ali estabelecida para o povo que iria herdar a terra. Olha, vocês vão entrar, mas o que vai fazer vocês permanecer na terra prometida é a obediência. E se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vê que o povo de Israel falhou na primeira aliança que Deus trouxe para Israel. Salomão, quando escreve esse livro aqui, ele também está pautado na antiga aliança de Deus diretamente com o povo hebreu, com a nação de Israel. A gente sabe que a partir do Novo Testamento, Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34, a palavra de Deus vai dizer sobre uma nova aliança.
o qual o Espírito de Deus que habitaria em nós, ele imprimiria em nossos corações a lei do Senhor. Não seria mais aquela observância igual, segundo o Antigo Testamento, que dependia do que eles fizessem, ou seja, eles tinham que obedecer, né? Lá naquele contexto. No Novo Testamento, a aliança era: o Espírito de Deus iria imprimir na tábua dos nossos corações a lei do Senhor. Por isso que Paulo, em Gálatas capítulo 5:16, ele fala: andai no Espírito e não satisfarei as concupiscências da carne. Ou seja, hoje eu ando no Espírito, né? Hoje eu sou firmado na graça de Deus que se manifestou na minha vida. Então não dependeu do que eu fiz, dependeu do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Então hoje a forma de eu observar os mandamentos de Deus, andar na orientação de Deus, é eu viver uma vida no Espírito Santo. E não se escandalizem aqui no que eu vou dizer. Eu não dependo de guardar 10 mandamentos lá no Antigo Testamento para mim poder ser aceito diante de Deus. Eu sou aceito pela graça por meio da fé. Não depende de eu observar para mim ser aceito ou amparado por Deus. Não. Cristo ele já pagou o preço pela minha vida. Salvação minha é pela fé. Eu não preciso, eu vou observar os 10 mandamentos lá, não. Esses 10 mandamentos do Antigo Testamento, o Êxodo capítulo 20, tem muitos que contestam. Hoje eu não vou entrar nesses pormenores. Cada um segue aquilo que acredita. A Bíblia fala, na verdade, o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios, leia, capítulo de número 3, versículo 7, 8, 9, 10, ele vai falar sobre o ministério da morte, que era justamente o quê? Os 10 mandamentos. Aí vão falar, aí pode alguém vir em você e falar: não, aquilo ali ele não está falando dos 10 mandamentos, está falando da lei cerimonial, das leis cerimoniais, as 613 leis cerimoniais. Negativo, ali fala o ministério da morte gravado em letras de pedras, em letras em pedras. A única passagem que a gente vê no Antigo Testamento que foi escrito em pedras pelo dedo de Deus se encontra em Êxodo 31, 18. Só que fala que tendo Deus terminado de falar com Moisés no monte, deu a ele as tábuas da aliança escritas pelo dedo de Deus. É esse ministério da morte, da condenação que Paulo estava falando ali para os cristãos de Corinto. Então a lei, ela era o ministério da condenação. Por quê? Porque ela mostra que nós somos pecadores, mas ela não te dá condição de vencer o pecado. Ela não te dá condições de você poder observar as orientações de Deus. Ela não dá, ela te mostra que você é devedor diante de Deus, mas ela não te dava nenhum suporte para você poder obedecer a Deus. Ou seja, e outra, se o povo de Israel ali tivesse cumprido a primeira aliança, né? Essa primeira aliança aí dos 10 mandamentos, tal, que posteriormente veio as leis cerimoniais, não precisaria de uma segunda. Se o homem conseguisse alcançar de Deus a sua justificação por méritos próprios, não precisava Jesus descer da glória e morrer pela tua vida. Meu irmão, não fique carregando fardo, aceite a graça de Deus sobre a sua vida. A graça é de graça, mas não foi barato. Eu não estou aqui anunciando uma graça barata, eu estou anunciando uma graça que custou caro, custou o sangue de Cristo. Eu estou falando para você viver sem fardos, tá? Viver sem fardos. Há dias atrás eu recebi um testemunho do irmão da igreja que ele olhou para mim assim, ainda novo convertido, ele falou: pastor, a tua igreja é de libertação. Eu falo isso para a glória de Deus. Ele falou: pastor, a tua igreja é de libertação, porque na verdade eu vim aqui carregando fardos aí do passado, pesos do passado, achando que eu tinha que ficar obedecendo tantas ordenanças e eu não conseguia. E aí o Senhor pregou sobre a graça, o Senhor pregava, fala sobre a graça, e agora eu me sinto leve, eu me sinto filho de Deus, eu me sinto amado por Deus, eu tô aliviado, e eu fiquei muito feliz. Aquilo ali me marcou, porque é uma experiência que na verdade eu fiquei muito feliz. Eu falei: que bênção, meu irmão, eu falei: que bênção, porque de fato hoje somos filhos, né? Hoje o Espírito de Deus, a gente anda no Espírito, e o Espírito vai nos orientar o que devemos fazer ou não. Então o que eu quero dizer aqui, não dependa do que você faça, depende do que Cristo fez. Não depende de eu observar para ser aceito diante de Deus, depende de eu aceitar a graça de Deus,
liberada por meio de Cristo na cruz do Calvário para a minha vida. E hoje o apóstolo Paulo fala, né? Andai no Espírito e não cumprireis os desejos carnais. Ou seja, hoje é o fruto do Espírito que vai sendo desenvolvido na minha vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Está ali as 9 virtudes, né? O único fruto contendo 9 virtudes. E assim eu ando, meu querido irmão, minha querida irmã, leve diante da presença de Deus. Eu ando no Espírito. E hoje automaticamente eu sei que eu tenho que obedecer, mas essa obediência é uma escolha voluntária minha, que a cada dia eu opto, decido por viver com a minha vida entregue nas mãos de Cristo. E aí eu vou orar e falo: Senhor Deus, me ajuda a andar no Espírito, e aí o Espírito, ele vai me direcionando naquilo que ele tem. Então eu não preciso orar 10 horas para ser aceito diante de Deus, fazer jejum, 300 dias, não, tudo isso é bom, eu preciso, tudo isso me leva mais para perto de Deus, ler a Bíblia, mas eu estou falando, aí, acima de tudo eu aceito o sacrifício de Cristo por mim, e aí eu vivo ali não debaixo de condenação, mas eu vivo aqui livre, eu sou livre em Cristo, eu sou filho, eu fui justificado, absolvido do meu pecado, e assim eu vivo bem diante da presença de Deus, livre, leve e solto diante da presença de Deus. Não tem um ditado que diz isso aí? Então, quando você entende a graça de Deus sobre a sua vida, você não carrega mais o fardo da religiosidade, da condenação, desses mandamentos que nem o povo judeu, que era para eles direcionado, não conseguiram observar, porque se conseguisse, eles não teriam quebrado a antiga aliança, e se não tivesse quebrado a antiga aliança, não precisaria de uma nova aliança em Cristo, e assim por diante. Então hoje o Salomão ele fala: de tudo que você tem ouvido, assuma, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Hoje nós temos que procurar de fato viver da melhor maneira possível diante da presença de Deus, sabendo que Deus, ele é teu Pai, ele cuida de você, tudo que você necessita está em Deus, mas também nós temos que procurar cada dia oferecer o nosso melhor a Deus. A cada dia nós temos que priorizar Ele como nosso Pai, como prioridade em nossas vidas. Temos que tê-lo como prioridade em nossas vidas, e assim por diante. Temos que dar honra a Deus, temos que dar glória a Deus. Deus tem sido maravilhoso, cuidado de nós até aqui, Ele vai continuar cuidando. Então a nossa parte é o que? Viver no Espírito, é glorificar a Deus, é adorar a Deus, é bendizer a Deus na beleza da sua santidade. Esse é o nosso dever no dia de hoje, e o Espírito de Deus, ele nos capacita a fazer tudo isso. Ele grava no nosso coração as leis de Deus, ele nos direciona para aquilo que ele tem para a sua e para a minha vida. É claro que ao passo que nós vamos caminhando, nós vamos termos aí alguns percalços, vamos ter algumas lutas, batalhas, mas tudo isso Deus nos dá capacidade para a gente poder suportar, para a gente poder vencer, de maneira que o nome dele venha a ser glorificado. Vamos dar a honra devida, meu irmão e minha irmã, a Deus. Vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos procurar melhorar a cada dia, porque ele tem o melhor preparado para você e para mim, e ele tem cuidado de nós até aqui. Lembrando também que tudo que você precisa está na mão de Deus, e ele está com os braços abertos para poder te ajudar em todos os momentos que você tiver uma necessidade, que assim ele o faça. Amém? Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por vocês nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e venho orar pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, por esta manhã, Senhor, de vida. Pai amado, Pai querido e santo, o desejo do meu coração é que o Senhor abençoe de uma maneira abundante os teus filhos, cada família aqui representada, supre cada uma das suas necessidades. E, Pai, nos ajude também a andar em conformidade com a sua vontade, nos ajude a entender mais sobre a graça, nos ajude, meu Pai, a andarmos em conformidade com o teu querer. Pai amado, cumpra os teus projetos, os teus desígnios e os teus propósitos sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, meu Pai. Precisamos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia sermos pessoas melhores diante da Tua santa e poderosa presença. Te amamos, Pai, te adoramos, e assim eu entrego esta minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus.
Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Estou aqui de casa nova, saí da cidade que eu estava. Viemos aqui para um outro campo, para começar também um trabalho. Assumimos uma outra congregação agora aqui. Estamos de mudança, chegamos ontem aqui para essa nova cidade, para a gente começar mais um trabalho também à frente de uma outra congregação, que Deus abriu essas portas. Deus tem sido maravilhoso, né, em minha vida, na vida da minha esposa, e eu peço a oração de vocês também ao nosso favor. É início de obra. Essa madrugada já sonhei com 2 pitbull vindo morder as minhas mãos, né, aqui no lugar. Então eu peço oração, tá? Isso aí eu sei que é espiritual, isso aí já é a força das trevas já lutando contra, porque o lugar que eu estou aqui, ele precisa bastante de oração, tem bastante casos de libertação aqui. Então eu peço que vocês nos ajudem em oração e que Deus te abençoe muito, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Povo abençoado, povo de Deus, fiquem com Deus, tá? Que esse final de semana venha ser de bênçãos, de vitórias, de milagres, de providência da parte de Deus sobre a vida de cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado por tudo, obrigado por acompanharem o canal, obrigado pela força que vocês têm me dado, tá bom? Que Deus recompense vocês 100 vezes mais e que Deus te faça cada um de vocês abundar pela sua graça, né? Em tudo aquilo que vocês precisarem, tá bom? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.